O vídeo passado parou sozinho, mas eu acho que ele estava pensando no nosso combinado, né, dos vídeos serem entre 20 e 30 minutos. E aí foi bom, e aí a gente continua aqui do corte, né? A gente está falando sobre esses outros princípios penais que não são constitucionais. E estávamos falando sobre um que é importante, está ligado ao minimalismo penal. Eu falei para vocês um pouco sobre as ideias do minimalismo penal, quando citei o professor Luke Husman, quando citei a professora Vera Regina Pereira de Andrade, quando citei Máximo Pavarini, Eugênio Raul Zaffaroni, todos esses são, a seu modo, autores do minimalismo penal. E o minimalismo penal, como escola de pensamento criminológico e como escola político-criminal, prega justamente a contração do direito penal, a minimização, minimalismo, do direito penal. E por que o princípio da intervenção mínima é fruto desse minimalismo penal, dessa escola de pensamento criminológico e de política criminal? Porque o princípio da intervenção mínima, que é princípio geral do nosso direito penal, ele diz justamente para a gente que o direito penal tem que intervir minimamente na sociedade, na vida das pessoas. O direito penal, ao termo latim, o direito penal tem que ser a última ratio, última razão do Estado. O direito penal tem que intervir minimamente. O direito penal tem que ser a última ratio, tem que ser a última razão do Estado. O direito penal é o último soldado e não o primeiro bastião. Na prática, esse princípio tem muitas dificuldades de ser operacionalizado, porque a gente sabe que em muitas localidades do país, em muitos lugares do Brasil, há uma completa desassistência do Estado. O primeiro braço do Estado brasileiro que chega em muitos locais da nossa nação é o braço penal, é o Estado penal. O professor Luciano Oliveira, que estava na minha banca de monografia e é autor de um manual maravilhoso de Sociologia Jurídica e é professor emérito da Universidade Federal, nessa cadeira que era dele, né, de Sociologia Jurídica, ele tem um livro que chama Sua Excelência o Comissário. Como ele falava da proximidade dos comissários de polícia com a população e como esses comissários muitas vezes resolviam todas as questões daquela comunidade ali. Uma demonstração de que o direito penal não assume muitas vezes, na prática, o seu papel de última razão do Estado. Não é última ratio, é normalmente a prima ratio. Isso é uma inversão do princípio norteador, do princípio geral norteador da intervenção mínima. Mas esse princípio da intervenção mínima, ou da última ratio, ele se subdivide em dois subprincípios ou dois princípios, porque tem prova de concurso, tem questão de concurso que chama princípio da intervenção mínima, princípio da última ratio, princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade, mas eu entendo, e comigo está uma boa doutrina, que o princípio é o da intervenção mínima, ou da última ratio. E ele se subdivide em dois subprincípios, em duas dimensões. Quais são elas? A fragmentariedade e a subsidiariedade. Vê como são ideias que já estão contidas na ideia macro da última ratio, da intervenção mínima. O que diz o princípio, ou o subprincípio, ou a dimensão da fragmentariedade? Diz assim, ó, o direito penal deve atuar sobre um fragmento dos bens jurídicos. Porque qual é a função do direito penal? Não é tutelar, não é proteger bens jurídicos. Todo crime está tutelando o bem jurídico. O homicídio, artigo 121, matar alguém. Qual é o bem jurídico tutelado? A vida. O furto, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel, subtração de coisa alheia móvel. Qual é o bem jurídico que está sendo tutelado? Patrimônio. Fragmentariedade diz, o direito penal tem como função precípua tutelar o bem jurídico. Mas não é qualquer bem jurídico. O direito penal tem como função, tem como finalidade, tem como objetivo tutelar um fragmento dos bens jurídicos. Qual é esse fragmento? Só aqueles bens jurídicos mais importantes, mais imprescindíveis. Porque o direito penal tem que intervir minimamente. Porque o direito penal é a última razão do Estado. Fragmentariedade. São um fragmento dos bens jurídicos, aqueles mais importantes. E subsidiariedade. Subsidiariedade. O direito penal atua de forma subsidiária. Em que sentido? Ele só deve atuar
para tutelar uma situação. Ele só deve intervir numa situação quando os outros ramos do direito não derem conta de prestar essa tutela ou de resolver essa situação. Percebe como está ligado? Se o direito penal é a última razão do Estado, se o direito penal deve intervir minimamente, ele não tem que intervir quando os outros ramos do direito podem intervir, podem solucionar a questão. Ele é subsidiário. Ele só atua quando os outros ramos do direito não dão conta daquela situação. Essa é a lógica. Tudo muito ligado ao minimalismo penal e ao garantismo penal. E o garantismo é ele próprio uma espécie de minimalismo. Porque Ferraioli, Luigi Ferraioli, um autor italiano, que é o pai do garantismo penal, escreveu um livro chamado Diritto e Ragione, Direito e Razão. Ele propunha que o direito penal se contraísse, se minimizasse. Primeiro que ele era contrário, por exemplo, à legislação penal extravagante, legislação penal esparsa. Tem que ser um código penal só, com poucos artigos, para lidar, para tutelar aqueles bens jurídicos, aquele fragmento de fato de bens jurídicos realmente imprescindíveis, realmente muito importantes. Fora esses princípios, eu quero lembrar a vocês outros 3 que estão ligados a uma outra escola de pensamento, uma outra escola das ideias penais, que é o funcionalismo. E especificamente o funcionalismo teleológico de um autor de ascendência germânica, de um alemão chamado Klaus Roxin. O Klaus Roxin, ele é o pai desse funcionalismo teleológico, que propõe aqui para o direito penal essa função precípua de tutelar os bens jurídicos. Tutelar os bens jurídicos. E aí vê como está tudo ligado a essa escola de ideia penal, de função do direito penal. Qual é a função? O que é que legitima o direito penal? O que é que fundamenta o direito penal? A tutela, a proteção de bens jurídicos. Olha os princípios que saem dessa ideia. Princípio da ofensividade ou da lesividade. O que é que diz o princípio da ofensividade ou da lesividade? O direito penal só se interessa por condutas que sejam aptas a lesar um bem jurídico, a ofender um bem jurídico. Então, para que uma conduta seja considerada criminosa, não basta que ela seja tipificada em lei. Não basta o princípio da legalidade. A lei escrita, estrita, certa, anterior. Ela é preciso que ela seja necessária, a lei, lembra? A lei precisa ser necessária por causa do princípio da última ratio, da intervenção mínima. Mas ela também não é suficiente a lei escrita, somente. É preciso que essa conduta que está formalmente tipificada na lei, é preciso que essa conduta também seja apta a ofender o bem jurídico, a lesionar o bem jurídico. Ou, no mínimo, ou ofende ou lesiona o bem jurídico, são chamados crimes de dano, ou, no mínimo, expõe o bem jurídico a perigo, a risco de lesão, de ofensa. São os crimes de perigo. Então é preciso pensar na conduta como sendo ou não apta a ofender, a lesionar o bem jurídico, ou a expor esse bem jurídico a risco, a perigo de ofensa e de lesão. É isso que nos impõe o princípio da ofensividade. Por isso que furtar uma folha de papel é formalmente típico. Subtração de coisa móvel, eu subtraio uma folha de papel, artigo 155, formalmente típico. Mas é materialmente típico? Não. Porque a conduta de subtrair uma folha de papel não é apta a ofender, a lesionar o bem jurídico tutelado, percebem? Então, é o princípio da ofensividade pra gente. O princípio da alteridade está bem ligado. Ele diz assim, não só a conduta tem que ser apta a lesionar o bem jurídico, não só a conduta tem que ser capaz de ofender o bem jurídico, como é preciso que esse bem jurídico seja de terceiro, seja de outro. Por quê? Por força do princípio da alteridade, alter, outro, o direito penal não pune a autolesão. É por isso que a pessoa que tenta se suicidar e vive, ela não tem punição nenhuma. Tem punição quem a instigou, induziu ou auxiliou a se suicidar, porque essa pessoa estava expondo um bem jurídico de terceiro a risco de lesão. Ou então, a lesão propriamente dita. Percebe? Por isso que o direito penal não vai punir, portanto, a autolesão. E o princípio da adequação social está muito parecido também com o princípio da ofensividade. Ele diz assim, a conduta precisa não apenas ofender ou lesionar, ou reformulando, é preciso que a conduta seja capaz de perturbar o sentido de paz social, de equilíbrio social. Se ela é uma conduta tida socialmente como adequada,
como socialmente adequada, não é possível considerá-la crime. Isso foi muito usado em julgamentos, em sentenças absolutórias pelo crime de adultério. Adultério era crime no Código Penal até muito recentemente. A gente teve uma reforma muito grande em 2009, pela Lei 12.015 de 2009, no Código Penal. A gente modificou os crimes contra os costumes, passaram a ser crimes contra a dignidade sexual. Mas antes disso a gente tinha revogado o adultério. Mas durante muito tempo, essa herança dos crimes contra os costumes do Código Penal de 1940 impunha pra gente que adultério era crime. E aí o que a gente tinha? Muitas sentenças de absolvição alegando o princípio da adequação social. Veja, a conduta de adultério, muito embora possa ser considerada reprovável, ela não é capaz de abalar o sentimento de paz social. Então, ela é socialmente adequada, portanto não é possível considerá-la um crime. Dito isto, nós vimos os princípios da intervenção mínima em suas duas dimensões, fragmentariedade e subsidiariedade, vimos os princípios da ofensividade, da alteridade e da adequação social, e vimos as escolas de ideia penal das quais cada um desses princípios partiu. Para acabar esse assunto, a gente tem apenas que ver o princípio do ne bis in idem, que é importante para a gente, e o princípio da insignificância. Esses eu acabo na aula que vem, no próximo vídeo, e assim que eu os concluir a exposição a respeito deles, a gente vai fazer um exercício bacana que já está aqui nos slides, para treinarmos essa percepção dos princípios penais, que é um assunto fundamental para vocês. Fundamental. É importantíssimo em Direito Penal 1, importantíssimo, mas é importantíssimo, eu disse isso nas nossas primeiras aulas, para a vida de vocês, como operadoras do direito, como operadores do direito. Esse assunto dos princípios penais vai seguir vocês para o resto da vida acadêmica das senhoras e dos senhores. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente conclui com o princípio do ne bis in idem e com o princípio da insignificância e exercícios para praticar e para fixar esse conteúdo. Até a próxima, pessoal!